Tejoteiro, nesse vídeo eu vou resolver com você exercícios sobre tutela provisória, tema extremamente recorrente no concurso de escrevente do TJ São Paulo. Então não vamos perder tempo, vamos para cima. Tem 5 pontos que você precisa saber para você não dar mole para a VUNESP, não perder questão de bobeira. O primeiro dele, a classificação e as custas. Aqui, ó, deixa eu rabiscar para você ver. Você precisa saber sobre a classificação e as custas. A tutela provisória, ela se divide em urgência ou evidência. E urgência tem duas espécies, cautelar e antecipada. Somente essas duas. Antecedente e incidental não são modalidades, são o momento do pedido. Guarda isso porque a VUNESP vai querer te confundir. Tem uma pegadinha lá no artigo 295. Somente o pedido aí incidental que dispensa custas. O antecedente tem que pagar. Segundo ponto que você precisa saber é o que da eficácia, da efetivação e da competência. O que é isso, Robson? A tutela mantém a eficácia mesmo durante a suspensão do processo. A efetivação, ela segue as regras do cumprimento provisório, não do cumprimento definitivo. Daqui a pouquinho, na hora que você começar a resolver a questão, isso aqui vai fazer sentido para você. E o juiz pode determinar aí as medidas que ele considerar adequadas. Não fica preso ali ao que a parte pediu. Vamos aqui, item 3, a tutela antecipada e a tutela antecedente. Estão lá no artigo 303. Quando for concedida a tutela, o autor ele tem 15 dias para aditar a inicial, tá bom? 15 dias, guarda esse prazo. Ele vai aditar nos mesmos autos e não tem que recolher custas de novo, tá bom? O réu, ele é citado e intimado para audiência normalmente, mesmo se o juiz aí, ele já concedeu a tutela, e o valor da causa, ele vai considerar o pedido final e não esse pedido inicial somente. Como assim, Robson? Vamos supor que se trata de um tratamento aí médico hospitalar. Mas enquanto não é feito esse tratamento, uma cirurgia, por exemplo, que sei lá, 60 mil reais, a parte precisa de remédios e o plano médico não está querendo arcar com isso. Nesse valor da causa, já tem que constar o valor dos remédios e já tem que constar o valor da cirurgia também. Não é para constar somente o valor do remédio, beleza? Se não for aditado a inicial, vai ser extinto o processo sem mérito. Guarda isso. Vai ser extinto sem mérito. E se não for recorrida, depois que for concedida, vai estabilizar. E aí a parte tem 2 anos para o pedido de revisão. Tutela cautelar antecedente, lá do artigo 305 ao 309. O que você precisa saber? O réu ele tem 5 dias para contestar. Aqui você tem que ficar ligado porque a banca vai colocar na alternativa que são 15 dias, que são 30 dias. São 5 dias para contestar. Se o réu for revel, ele não contestar, o juiz ele tem 5 dias para decidir. O pedido principal, ele tem 30 dias nos mesmos autos aí, o autor tem que regularizar e não tem custas novas, tá bom? E ele pode ser formulado conjuntamente com o cautelar. Então o autor pode pedir aí um pedido cautelar junto com o pedido principal. Se ele pedir somente o pedido cautelar, ele vai ter 30 dias para regularizar e fazer o pedido principal, tá? Quando é cessada a eficácia, é vedado renovar se não tiver aí um fundamento novo. E no artigo 301 é importante você ficar ligado aqui, que são as modalidades para fazer valer essa determinação do juiz. É o que a parte pode pedir. Então pode ser por arresto, por sequestro, por arrolamento, registro de protesto ou qualquer outra medida idônea. A lei diz exatamente isso. Qualquer outra medida idônea. Você vai entender isso melhor também quando for resolver questão. E aqui o último ponto é sobre o pedido liminar de urgência e de evidência. Aqui tem que ficar ligado, tem muita questão da VUNESP nesse ponto. A tutela de urgência, ela pode ser liminar ou
após a justificação prévia, após aí uma audiência ou após a contestação, tá? A urgência exige perigo de dano, guarda isso. E a evidência independe de perigo de dano. Isso aqui vai cair aí nas suas questões e você já tem que ficar sabendo. Vamos avançar aqui agora para as alternativas. Aliás, para as questões. Aperta o pause e tenta resolver. Já apertou, já tentou resolver, agora vem comigo. Vamos lá. Adriano vendeu seu carro de forma parcelada para Alexandre, alegando atraso no pagamento. Adriano retomou o carro, impedindo a utilização por Alexandre, que no mesmo dia propôs ação judicial em sede de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, alegando que já havia realizado o pagamento das parcelas e requerendo na petição inicial a concessão de tutela de urgência para restituição provisória do automóvel. O juiz concedeu a tutela antecipada, tá? Considerando a situação hipotética, assinale a alternativa correta. Parece aqui que é uma questão de outro mundo, tá bom? Mas fica tranquilo que você vai perceber que só com o entendimento aí, com a leitura do material de lei seca, você já vai conseguir resolver esse tipo de questão com tranquilidade. Vamos ver o que diz a alternativa A. Alexandre poderá, mediante pagamento de custas, aditar a petição inicial. Mediante pagamento de custas, aditar a petição inicial com a complementação da sua argumentação. B. Considerando tratar-se de um procedimento de tutela de urgência, não há realização de audiência de conciliação e mediação, devendo o juiz, desde logo, proferir a sentença. C. Alexandre deverá aditar a petição inicial em autos apartados, juntando novos documentos, confirmando o pedido de tutela final e complementando a sua argumentação. D. O valor da causa que deverá ser indicado no requerimento da tutela antecipada deve levar em consideração o pedido imediato, devendo esse valor ser adequado ao pedido de tutela final quando do aditamento da petição inicial. E a alternativa E. Caso Alexandre não realize o aditamento da petição inicial no prazo concedido, o processo será extinto sem resolução de mérito. Questãozinha um pouquinho cansativa já de cara, mas você vai ver a simplicidade dela na hora de resolver aqui com as alternativas. Vamos lá. Alternativa A, por que está errada? Alexandre poderá, mediante pagamento de custos, aditar a petição inicial. Negativo. Não se fala em pagamento de custos aqui, tá bom? Não se fala em pagamento de custos, está contrariando o artigo 303 aqui do CPC. Alternativa B, onde que está o erro da alternativa B? Quando ele diz que não há realização de audiência de conciliação e mediação. Errado, também contraria o parágrafo 1º, inciso 2 do artigo 303, tá bom? O réu ele é citado e intimado para audiência de conciliação ou mediação. Não pode dar mole com isso. Alternativa C peca quando ele diz que a petição ela vai ser aditada, aliás, em autos apartados. Negativo, tá bom? Vai ser nos mesmos autos, não se fala em autos apartados. Alternativa D, aqui bate naquele ponto que eu dei o exemplo do plano médico, tá bom? Deve levar em consideração aqui o valor da causa, o pedido imediato. Negativo, também contraria o artigo 303 aqui. Deve indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido final, o pedido de tutela final. E a alternativa E, você vê que ela reproduziu aqui literalmente o parágrafo 2º do artigo 303. Caso Alexandre não realize o aditamento da petição inicial no prazo concedido, o processo será extinto sem resolução de mérito. Não realizado o aditamento, o processo será extinto sem resolução de mérito. A banquinha quis te confundir, a banquinha quis te cansar, mas você que está treinado, que assistiu esse vídeo, não vai dar mole mais em questão desse tipo aqui. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças nesse tema de tutela, pelo amor de Deus. Vamos para a questão número 2. Aperta o pause aí e tenta resolver. Já apertou o pause, agora vem comigo. Acerca da tutela provisória, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A tutela provisória requerida em caráter antecedente independe do pagamento de custas, será?
Alternativa B, a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, inclusive durante o pedido de suspensão processual. Interessante essa alternativa B aqui, hein? Alternativa C, a tutela provisória recursal deverá ser requerida ao juízo da causa. O que ele quis dizer aqui? Se houve um recurso aí contra uma sentença, aliás, contra uma sentença ou contra uma decisão que concedeu uma tutela, e aí a parte vai pedir a tutela lá no segundo grau de novo. Não pode ser feito o pedido aqui para o juiz do primeiro grau. Se o processo está lá no tribunal, se está rolando recurso, é lá que ele tem que fazer esse pedido. Você vai entender quando a gente for analisar a alternativa C. Alternativa D. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento definitivo. Aqui já entrega, falou em provisório, se fala em cumprimento provisório de sentença também. E a alternativa E, para efetivação da tutela provisória, o juiz poderá determinar apenas as medidas requeridas pela parte. Uma cara de estar errado gigante isso daqui, tá bom? Vem comigo conferir alternativa por alternativa e já comenta aqui embaixo se você acertou a primeira questão. Alternativa A, tá errada porque, ó, a tutela provisória requerida em caráter antecedente depende do pagamento de custas. A incidental independe do pagamento de custas. A antecedente, ela precisa sim recolher custas. Alternativa B é a alternativa mais bonita aqui. Ela está corretíssima, tá bom? Ela reproduz o artigo 296. A tutela provisória conserva a sua eficácia na pendência do processo. E o parágrafo único, salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará sua eficácia durante o período de suspensão do processo. Excelente questão. Alternativa C. A tutela provisória recursal deverá ser requerida ao juiz da causa. Negativo. Em recurso e ação de competência que é originária lá do tribunal, a tutela provisória ela vai ser requerida para o órgão competente que vai apreciar o mérito. Então, não vai descer para o primeiro grau, vai continuar lá no segundo grau e o juiz de lá que vai decidir. Alternativa D. A efetivação da tutela observará as normas referentes ao cumprimento definitivo. Negativa, que contraria o artigo 297, parágrafo único. Observará as regras do cumprimento provisório. Então, falou em tutela provisória e cumprimento definitivo, não combinam, tá bom? Vem comigo aqui que não combina. Alternativa E. Para efetivação da tutela, o juiz poderá determinar apenas as medidas requeridas pela parte. Aqui a gente, mesmo se for um pouco leigo, consegue entender já que o juizão que manda em tudo. Então, contraria o artigo 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas. Então, se a parte pediu de uma forma que não vai alcançar o que ela está precisando, e o juiz percebeu isso, ele pode sim determinar aí do modo que ele encontrar que seja melhor. Você acertou essa questão? Deixa um comentário aqui para mim. Eu preciso saber se está fácil, se está difícil. E que foram duas questões de nível superior, viu? Vem comigo para a questão número 3. Aperta o pause e tenta resolver. Já tentou resolver? Eu parei para tomar uma aguinha. Vamos lá comigo agora. A respeito do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, assinale a alternativa que está de acordo com o Código de Processo Civil. Alternativa A. Se a tutela concedida em caráter antecedente não for efetivada dentro de 30 dias, cessará sua eficácia, sendo vedado a parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Será que são 30 dias? Será? Alternativa B. O réu será citado para, no prazo de 15 dias úteis, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. E já está claro que a banca ela quer testar se o candidato está ligado nesses prazos aqui. Alternativa C. É vedado que o pedido principal seja formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Vamos ficar ligado quando a banca dizer que é vedado, que é permitido, ou que só pode de tal forma, ou que é expressamente proibido, beleza? Alternativa D. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão
aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá em 30 dias. Será que o juiz tem 30 dias para decidir? E a alternativa é efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 15 dias úteis. Olha tudo que ele falou de prazo aqui. Agora vamos ver o que é que está certo e o que é que está errado. Me conta se você acertou aí nos comentários. Alternativa A, alternativa bonita. Se a tutela concedida em caráter antecedente não for efetivada dentro de 30 dias, cessará sua eficácia, sendo vedado a partir do novo pedido. Está aqui no inciso 2 do artigo 309, o nosso gabarito. Na alternativa B, diz que a parte tem 5 dias para contestar negativo. Negativo. Aqui ele vai ter, aliás, diz que ele tem 15 dias. Entretanto, são 5 dias. Precisa ficar ligado, porque no procedimento comum, a parte tem sim 15 dias. Mas como a gente está falando de tutela aqui, são 5 dias, porque aqui o negócio tem que acontecer mais rápido. Então, a justiça não pode ficar marcando. Alternativa C. É vedado que o pedido principal seja formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar negativo. Aqui no artigo 308, parágrafo 1º. Não é vedado, pelo contrário, é permitido, tá bom? Pode ser formulado. Alternativa D. Aqui também é questãozinha e o candidato que não está ligado nos prazos, ele pode entender toda a mecânica aqui, todo o funcionamento de tudo de tutelas provisórias. Entretanto, se ele não pegar o prazo, ele perde, tá bom? Então, o juiz dele não decide em 30 dias, o juiz vai decidir em 5 dias, tá bom? 5 dias. Fica ligado nisso, vai no seu materialzinho de lei seca e faça as devidas marcações. Alternativa E. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 15 dias. Mais uma vez, não se trata de 15 dias, trata-se de 30 dias. A minha aposta para a banca cobrar na sua prova gira muito em torno aqui de misturar prazo com tutela. Então é um prato cheio para a banca pegar o candidato aqui que está marcando, que acha que está se garantindo, entende tudinho aqui da teoria, mas na hora de decorar o prazinho, não decorou. Mais uma questão que você consegue matar com o seu conhecimento da lei seca, tá bom? Com o seu conhecimento da lei seca. Questão número 4. Na vara civil de Montanha Verde, Mariana move uma ação de cobrança contra João pelo não pagamento de um contrato de prestação de serviços de consultoria, no valor de R$10.000. Na petição inicial, Mariana junta o contrato assinado por ambos, nota fiscais de serviços prestados e e-mails nos quais João reconhece a dívida. Veja isso aqui, são provas, né? João, por sua vez, apresenta contestação alegando apenas dificuldades financeiras, sem opor prova capaz de gerar dúvida razoável. Com base na situação hipotética, é correto afirmar que o juiz poderá conceder tutela. Veja bem, essa questão aqui, ela é de nível médio, foi cobrada para escrevente. É questão, até agora, o maior enunciado, tá bom? Que trouxe mais confusão aqui para a gente. Só que as alternativas são bem simples. E agora a gente vai quebrar uma por uma. É correto afirmar que o juiz poderá conceder tutela antecipada de caráter incidental, será? Antecipada de caráter incidental, deixa eu pegar minha caneta aqui. Cautelar em caráter incidental de evidência. Alternativa E, antecipada em caráter antecedente, alternativa D, ou alternativa E, cautelar em caráter antecedente. Aperta o pause, tenta resolver e aí você vem comigo que a gente vai resolver junto essa questão. Apagou até a luz lá do fundo, hein? A aula tá rendendo bem, a aula. Vamos lá. Alternativa A, tá errado. Por que tá errado? Não se trata de tutela antecipada em caráter incidental, tá bom? A tutela antecipada exige probabilidade de direito e perigo de dano. Nesse caso aqui, a prova robusta e ausência de defesa idônea, mas não tem demonstração de perigo de dano. Então, não é o caso, não é esse caso aqui da alternativa A. Está contrariando o artigo 300. Alternativa B também está errada. Cautelar em caráter incidental, negativo.
a tutela cautelar também exige perigo de dano, que não é o caso aqui, e serve para assegurar e não para satisfazer. Então vamos para o nosso gabarito alternativa C. Vamos ao que diz o artigo 311. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do autor e que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Foi exatamente isso que aconteceu. A autora, ela trouxe aqui os documentos e João, ele não negou a dívida, pelo contrário, ele reconheceu a dívida. Então a gente está diante de uma tutela de evidência. Vamos para a alternativa D. E aí, contraria o artigo 303. Essa questão ficou muito boa, porque você entendendo esse instituto de perigo de dano, entendendo quando a questão trouxe no enunciado já, dizendo que a autora trouxe documentos, trouxe provas, e o requerido ele não contrariou, você já tinha tudo para matar, que se tratava de tutela de evidência. E a alternativa E está errada também, porque falou em cautelar em caráter antecedente negativo. A tutela cautelar exige urgência, perigo de dano, inexistente aqui nesse caso. O procedimento do 305, ele pressupõe que finalidade de assegurar e não de satisfazer. O caso aqui é de evidência. Vamos aqui para a nossa última alternativa de tutelas e tem um bônus depois dessa questão aqui. Aperta o pause, tenta resolver e depois vem comigo. Já apertou o pause, agora vamos lá. A respeito da concessão de medidas cautelares contra o poder público, é correto afirmar que, vamos lá, a tutela de urgência não pode ser concedida antes da aprovação da sentença. Não pode. Alternativa B. A tutela provisória de evidência será concedida pelo magistrado quando presentes a probabilidade de direito e perigo de dano, evidência, probabilidade de direito e perigo de dano, ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Vamos lá, hein? Alternativa C. As modalidades de tutela provisória de urgência são cautelar, antecipada e antecedente. Antecedente não é modalidade, é momento. Aqui já está errado. Alternativa D. A tutela provisória de urgência, C, cautelar, só pode ser concedida em caráter antecedente, podendo a qualquer tempo ser modificado ou revogado. Aqui ele restringiu demais, hein? Vamos ficar ligado. Alternativa E. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito invocado pela parte interessada. Que alternativa bonita, alternativa E. Vamos agora resolver cada uma delas. Alternativa A. A tutela de urgência não pode ser concedida antes da aprovação da sentença negativa. Contraria totalmente o parágrafo 2º do artigo 200, pelo amor de Deus. Alternativa B. Qual que é o erro da alternativa B? A tutela provisória de evidência será concedida pelo magistrado quando presentes a probabilidade de direito e o perigo de dano negativo. A tutela de evidência ela é concedida independentemente, guarda isso, de evidência, ela é concedida independentemente de demonstração de perigo de dano, tá bom? É exatamente o que diferencia ela da tutela de urgência. Alternativa C. As modalidades de tutela provisória e urgência são cautelar, antecipada e antecedente negativo. Antecedente é momento, não é modalidade. Alternativa D. Mais uma vez, vou reforçar isso daqui. A banca restringiu muito. Fica ligado que ela está querendo te confundir. A tutela provisória de urgência, se cautelar, só pode ser concedida em caráter antecedente negativo. O que diz o parágrafo único do 294. A tutela provisória de urgência cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, beleza? E a alternativa E, que é o nosso gabarito, trouxe aqui o artigo 301. Eu vou ler até o artigo 301 para você, não vou nem ler a alternativa.
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, rolamento de bens e tudo mais o que está descrito aqui. Me conta nos comentários se você acertou essa questãozinha de nível superior. Aqui das 5, só uma é de nível médio e todas elas perfeitamente podem ser respondidas aí com conhecimento da lei seca. E a questãozinha de bônus é sobre prazo aqui. Por que sobre prazo, Robson? Porque prazo é o tema que a VUNESP mais cobra em processo civil para o concurso de escrevente do TJ de São Paulo. Então, em todos os vídeos de resolução de questão, eu faço questão de colocar ao menos uma questão de prazo e também tem um vídeo aqui só resolvendo questão sobre prazo. Vamos lá, aperta pause e tenta resolver e depois vem comigo. Já apertou seu pause, agora vamos lá. A preclusão temporal baliza o exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes no processo. Dessa forma, os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei, observando que aqui quando você leu preclusão temporal baliza o exercício do contraditório, já te deu confusão mental, mas fica tranquilo, você vai matar isso daqui lendo as alternativas. Alternativa A. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos levando em conta a equidade. Será que ele vai levar em conta a equidade? Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão o comparecimento após decorridos 5 dias. Será que são 5 dias? Alternativa C. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 10 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Vamos ficar ligado nesses 10 dias aqui. Alternativa D. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Quer dizer o quê? Nem começou a contar o prazo e a parte já foi lá e praticou o ato. Será que é tempestivo? Tempestivo diz que está dentro do prazo. Vai aceitar. E a alternativa E. Na contagem de qualquer prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão apenas os dias úteis. Está errado isso daqui, está errado. Alternativa A, qual que é o erro da alternativa A? Ele diz que o juiz, quando a lei for omissa, determinará os prazos levando em conta a equidade negativo. O juiz vai levar em conta a complexidade do ato. Alternativa B, quando a lei ou o juiz não determinar prazos, as intimações obrigarão ao comparecimento após 5 dias negativo. Comparecimento após decorridas 48 horas, quando a lei ou o juiz não determinar prazo. Guarda isso que vai cair na sua prova. Mais uma vez aqui, falando dos 10 dias. Inexistindo preceito legal, prazo determinado pelo juiz, será de 10 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Negativo, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. O que é isso, Robson? Não é raro o juiz pedir para a parte apresentar algum documento, se manifestar nos termos da petição da outra parte e às vezes o juiz não fala. Tá? E às vezes a lei também não tem nada sobre aquele assunto ali específico. E aí, se ninguém falou nada, eles têm 5 dias para praticar o ato processual. Alternativa D, a nossa alternativa correta, trouxe aqui a reprodução do parágrafo 4º do 218. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Questãozinha bonita. E a alternativa E, na contagem do prazo em dias estabelecido pelo juiz, por lei ou pelo juiz, computar-se-ão apenas os dias úteis. A contagem de qualquer prazo negativo. Aqui é importante você ficar ligado que não se trata de contagem de qualquer prazo. A contagem em dias úteis vai ser aplicada somente para os prazos processuais, tá bom? Prazo de direito material continua contando em dias corridos, é o que você vai ver aqui no artigo 219. TJteiro, para hoje era isso que me cabia aqui de explicar sobre tutelas provisórias e essa questãozinha de bônus. Se liga aqui nessa playlist onde eu estou colocando todos os vídeos sobre o processo civil. Já tem vídeo aqui sobre prazo, sobre a forma dos atos e sobre como estudar processo civil, e vai ter vídeo sobre os temas mais cobrados de processo civil para o concurso de escrevente do TJ São Paulo.
e vamos com tudo para cima da VUNESP. Tamo junto.